A nossa questão comentada de hoje volta a um procedimento que já havia algum tempo não estava acontecendo. A solicitação de uma nossa seguidora. Olha aí, a Letícia me mandou, abaixo do comentário de um vídeo, um pedido que eu comentasse algo sobre uma das palavras, uma das funções sintáticas, ou seja, um conteúdo de sintaxe. E eu falei com ela, olha, Letícia, mande uma questão para mim que tenha isso, porque eu não estou dando, eu uso esse espaço aqui para apresentar para vocês uma teoria. Eu sempre pego uma questão e da questão eu faço a construção da teoria, vocês que me seguem sabem disso. Então, ela mandou, aí na tela, uma questão da banca Fumark, e a questão é a seguinte: o médico é massacrado em público, condenado e julgado muito antes do julgamento legal por pessoas que não estudaram direito nem processo jurídico. A expressão por pessoas, ela é o quê? Um agente da passiva, um complemento nominal, um objeto direto ou um objeto indireto? Vem cá. Está aí um tipo de assunto, eu estou atendendo a solicitação da Letícia, e se você também quiser, no comentário de um vídeo que você assistiu, você pode solicitar, né, que eu faça uma questão de uma determinada banca, aí eu pego as questões mais recentes, ou se você tem alguma específica que você queira me mandar, você mande a questão, indicando a banca, e eu faço o que eu estou fazendo aqui para a Letícia. Esse assunto, ou essa banca Fumark, que é uma banca aqui de Belo Horizonte, e que faz muitos concursos regionais, estaduais e até municipais, ela cobrou esse tipo de assunto de função sintática que não é muito comum hoje na maioria das bancas. Mas aí, para você que faz concurso de prefeitura, que são feitos geralmente por bancas menores, você encontra. E tem bancas nacionais também que ainda cobram isso e que costuma ser um trauma. Então põe a questão na tela, aí você com calma pause o vídeo, pense com o seu conhecimento prévio e veja o que você marcaria. Vai lá. Olha, um detalhe. Eles querem que a gente saiba qual é a função sintática da expressão por pessoas. E aí, na expressão por pessoas, eu tenho o substantivo pessoas e tenho a preposição por. Aí, lembrando um detalhe que eu tenho certeza que você um dia já ouviu, pode até ser que tenha esquecido, existem termos que são preposicionados, como esse, por pessoas, e termos que não são preposicionados. Então, na tela, se você marcou a letra C, você já errou de cara. Por quê? Porque objeto direto é um complemento verbal sem preposição. O complemento verbal com preposição é o objeto indireto. Então, como a expressão por pessoas, ela é preposicionada, ela não pode ser objeto direto. Ok? Vamos na tela. O médico é massacrado em público, condenado, julgado muito antes do julgamento legal, por pessoas que não estudaram direito. Esse por pessoas, ele vem depois de uma vírgula, significando que ele não está completando a palavra legal. Legal é um adjetivo. Mas quando eu coloco assim, uma palavra assim, ansioso por notícias. Esse por notícias está complementando o ansioso. Mas aí não pode ter vírgula. Então isso não é um complemento da palavra legal. Vai lá na tela. Então se você marcou a letra B de bola, você errou também. Isso não é um complemento nominal. A ideia é que existe algo que é o que acontece com o médico, ele é massacrado. Alguém massacra esse médico. Ele é julgado. Alguém julga esse médico. Quem é que julga esse médico? Quem é que massacra esse médico? São essas pessoas que não estudaram.
Então, quer dizer, ele é massacrado por pessoas. Ele é julgado por pessoas. As pessoas massacram e as pessoas julgam. Então, essas pessoas estão realizando uma ação sobre esse médico. Na tela, você acertou a questão se você marcou a letra A. Isso se chama agente da passiva. Então, só para a gente lembrar, para a Letícia e para vocês todos, existe na sintaxe um termo que a gente chama de agente. Na verdade, existem dois. Todo verbo pode ser uma palavra que exprime um estado, ou exprime uma ação, ou exprime um fenômeno da natureza. Olha aí na tela. Quando você tem o é massacrado, esse é massacrado tem aí a ideia da ação de massacrar. E aí, quando existe uma ação de massacrar, essa ação tem que ser praticada por alguém. Quem pratica uma ação verbal? Ou é o sujeito, ou é um termo, como o da questão, que se chama agente da passiva. Então, quando a gente fala de termo que pratica a ação, pode ser o sujeito ou pode ser o agente da passiva. O sujeito é um termo sem preposição. Não posso ter sujeito preposicionado. Então, quando eu digo assim, as pessoas julgam os médicos. Então, quando eu falo que as pessoas julgam os médicos, qual que é a ação verbal? De julgar. Quem comete essa ação verbal? As pessoas. Essas pessoas exercem a ação de julgar. Então, isso aqui é o sujeito, porque não tem preposição. E um detalhe, isso é plural, por isso esse verbo é plural. Se eu colocasse assim, uma pessoa julga. As pessoas julgam. Então, o sujeito também é um termo responsável pela flexão do verbo. Ou seja, o verbo se flexiona para o plural todas as vezes que o sujeito é plural. E os verbos ficam no singular todas as vezes que o sujeito fica no singular. Essa é a característica do sujeito. Agora, o agente da passiva é, como vocês viram na questão aí, um termo preposicionado. Ele tem uma preposição. Vai lá na tela. Quando você vê o médico é massacrado em público, observe que o sujeito é o médico. Ele não está praticando a ação de massacrar. Ele é massacrado. E observe que quem massacra são as pessoas. Pessoas é plural. E o é massacrado está no singular. Por isso que as pessoas praticam a ação, mas não representam o sujeito. Porque, como estava escrito aqui, o sujeito determina a concordância do verbo. Outra coisa, o agente da passiva, ele está numa estrutura que tem um verbo ser, que pode ser é, foi, era, será, seria, fosse, seja, e uma forma verbal que se chama de particípio. Estudar é o infinitivo, termina com R. Estudando é o gerúndio, termina com NDO. Estudado é o particípio. O particípio dos verbos chamados regulares termina em ado e em ido. Então, repreender, repreendido. Evoluir, evoluído. Contratar, contratado. Almoçar, almoçado. E assim por diante. Então, o agente da passiva está numa estrutura que tem o verbo ser, mais o particípio, e o agente da passiva começa com a preposição por. Só que por mais o não é porro, é pelo. Pode ser pelo ou pelos. Por mais a não é porra, é pela. Então pode ser pelo ou pela. Isso é uma marca de agente da passiva. Então, quando eu falo, o médico
é massacrado por pessoas, qual é a ação verbal que existe ali? É a ação de massacrar. Só que essa ação, como eu te mostrei, ela é representada por uma forma do verbo ser. Olha o ado aqui, ó. O massacrado é o particípio e o por pessoas que a questão te perguntou tem a preposição por. É o tal do agente da passiva. Porque o sujeito médico, que é singular e colocou isso aqui no singular, ele não praticou a ação, ele sofreu. Por isso que isso chama voz passiva. O sujeito é o paciente da ação verbal. Então, Letícia, e vocês todos também, quando a gente tem uma situação dessa, é bom que a gente tenha uma noção tradicional, tá bom? Eu quero aproveitar o ensejo para vocês que às vezes têm dificuldade num segmento da matéria e não tem outro, porque cada um tem uma dificuldade específica. Um dos cursos mais recentes que eu fiz, para você que está assistindo esse vídeo hoje, no dia que ele foi postado, olha aí na tela, é um chamado Top 10 para a banca chamada Selecom. E o último que eu gravei é o de período composto. Então vocês vão ter 10 questões dessa banca chamada Selecom sobre o período composto. Estou fazendo isso porque no momento da gravação desse vídeo, nós estamos esperando o edital do concurso do DPEM, de agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Mesmo que você não vá fazer este concurso, período composto e a maneira como a banca cobra é uma maneira muito comum em todos os concursos. Então, se você quiser, olha aí na tela, anote o meu endereço e conheça esse curso, www.ricardoerce.com.br.